Releiturinhas! A Assembleia dos Ratos. Era uma vez, em uma cidadezinha bem no interior, onde as casas eram feitas de madeira e as pessoas viviam tranquilas, existia uma enorme despensa, cheia de queijos, pães, grãos e doces deliciosos. Essa despensa ficava na casa da Dona Filomena, uma velhinha simpática, mas que tinha um enorme problema. Ela convivia com uma turma muito esperta e, ao mesmo tempo, muito preocupada. Os ratinhos da vila! Num cantinho mais escondido da despensa, debaixo de uma velha estante, havia uma cidade secreta, Ratolândia. Ali moravam dezenas de ratinhos, de todos os tamanhos, cores e jeitos. Eles viviam muito bem, ou quase. Tinha muita fartura de comida, aventuras pelo caminho, brincadeiras e até uma escolinha para os ratinhos mais novos. Mas nem tudo era perfeito. Havia um grande, enorme, assustador problema. Um inimigo com garras afiadas, dentes pontudos e olhos brilhantes que surgiam no escuro. Miau! Sim, era Dom Gatão, um gato malhado, astuto, silencioso e muito, muito rápido. Toda vez que os ratinhos saíam para buscar comida, precisavam ser extremamente cautelosos. Dom Gatão parecia adivinhar seus passos. Bastava um descuido e, zás, lá vinha ele correndo, pulando das prateleiras ou saindo de trás dos sacos de farinha. O pânico se espalhava. Uns corriam, outros tropeçavam e nem sempre todos conseguiam escapar. Era uma situação insustentável. Ratolândia estava em perigo. Diante disso, o rato mais velho da cidade, chamado Mestre Timóteo, resolveu convocar uma assembleia urgente. Tilim, 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 soou o pequeno sino da praça central. Todos os ratinhos foram se reunindo, deixando seus afazeres e trazendo seus filhotes, preocupados e curiosos para saber o que aconteceria. Subindo numa caixinha de fósforos, Mestre Timóteo bateu sua bengala no chão e anunciou: Meus queridos amigos, nossa comunidade está em risco. Precisamos juntos encontrar uma solução para o nosso maior problema, Dom Gatão. Um murmúrio tomou conta da multidão. Ai, ai, esse gato malvado, disse a ratinha Lili, segurando seus 3 filhotes. Ontem quase fui pego, exclamou o rato Zeca com as patinhas tremendo. Precisamos de um plano, gritou outro. Um ratão magricela chamado Tonico, conhecido por ser meio avoado, levantou a patinha. E se a gente construísse um robô gigante para espantar o gato? Respondeu Mestre Timóteo. Tonico, ótima criatividade, mas nós nem sabemos como construir um robô. Outro ratão grandalhão, o ratão fortão, sugeriu. Eu posso enfrentar o gato sozinho, eu sou forte. Todos olharam para ele impressionados, até que a ratinha Lulu, muito sábia, comentou. Fortão, você é forte, sim, mas o gato é ágil, tem garras e dentes. Não podemos arriscar sua vida. A cada nova ideia surgia um problema. E se a gente cavasse um túnel até a despensa? Assim, o gato não nos viria, sugeriu o rato Gugu, especialista em escavações. Seria ótimo, Gugu, respondeu o Mestre Timóteo. Mas e se o túnel desabar? E se o gato descobrir? O clima estava ficando tenso. Todos queriam uma solução, mas nenhuma parecia boa o bastante. De repente, no fundo da multidão, levantou-se uma ratinha pequena, de óculos redondos e cabelos presos num rabinho de lado. Seu nome era Nina, uma ratinha muito inteligente, que passava horas lendo livros, desenhando e criando invenções mirabolantes.
Ela subiu numa tampinha de refrigerante, ajeitou os óculos e falou, com sua voz suave, mas cheia de coragem. Meus amigos, eu pensei em algo. E se a gente colocasse um sino no pescoço do gato? Todos ficaram em silêncio. Um sino? Perguntou o mestre Timóteo, curioso. Sim, respondeu Nina. Se colocarmos um sino no pescoço de Dom Gatão, toda vez que ele se mover, ele fará tilim-tilim, tilim-tilim. Assim, saberemos quando ele estiver chegando e poderemos fugir antes dele nos alcançar. Brilhante! Exclamou Lulu. Fantástico! Disse Fartão. Uma ideia genial! Gritaram outros ratinhos. A praça explodiu em aplausos e assovios. Todos começaram a imaginar a vida mais segura, ouvindo o som do sino e correndo para se proteger. Mas quem? Mestre Timóteo então bateu sua bengala e perguntou: Muito bem, Nina. Sua ideia é realmente incrível. Mas quem aqui será o corajoso que colocará o sino no pescoço do gato? O silêncio voltou. Os olhares, antes cheios de entusiasmo, se encheram de medo. Todos começaram a olhar uns para os outros, esperando que alguém se oferecesse. Eu tenho problema na pata, não posso correr rápido, disse Zeca. E eu sou muito pequena, falou Lili, abaixando as orelhas. Eu até iria, mas a minha avó está doente, preciso cuidar dela, respondeu Gugu, coçando a cabeça. Um por um, todos começaram a dar desculpas. Ninguém queria correr o risco de se aproximar de Dom Gatão. Eu também tenho que arrumar minha casa, disse Tonico, inventando na hora. Então, mestre Timóteo suspirou fundo, abaixou a cabeça e disse: Meus queridos, vejam, ter uma ideia é uma coisa, mas colocá-la em prática é algo bem diferente. A proposta de Nina é brilhante, sim, mas se ninguém tiver coragem para realizar, ela se torna inútil. Nina ficou triste. Ela não tinha coragem suficiente para fazer sozinha e sabia que seria muito arriscado. O silêncio tomou conta da assembleia. Os ratinhos começaram a perceber que nem sempre as melhores ideias são suficientes se ninguém se dispõe a agir. A reunião terminou sem solução. Cada ratinho voltou pensativo para o seu cantinho, segurando seus filhotes, olhando de um lado para o outro, atentos a qualquer miado, qualquer rastro, qualquer sombra que pudesse indicar a presença do terrível Dom Gatão. Mas daquela noite em diante, algo mudou. Os ratinhos passaram a trabalhar mais juntos, começaram a escavar túneis mais seguros, criaram sistemas de vigias que ficavam nas janelas e nos buracos, observando os movimentos do gato. Se um vigia via Dom Gatão, ele imediatamente batia numa panelinha, que fazia um som alto. Tilim, tilim, o gato tá chegando! Assim, todos corriam para se esconder. Com trabalho em equipe, cuidado e muita união, a comunidade ficou mais segura, mesmo sem conseguir colocar um sino no pescoço do gato. 2 estrelinhas, o que aprendemos? Na praça central, mestre Timóteo colocou uma placa, com uma frase escrita em letras douradas. Ideias sem ação não mudam nada, mas quando trabalhamos juntos, somos mais fortes do que qualquer problema. E assim, os ratinhos de Ratolândia aprenderam que coragem não é não ter medo, mas sim agir mesmo quando dá medo. E que, às vezes, grandes soluções precisam de grandes ações e da união de todos. Uma castanha e viveram desconfiados, mas felizes. Os ratinhos continuaram vivendo suas aventuras, sempre atentos, mas agora muito mais unidos e organizados. E Dom Gatão, bem, ele continuava tentando, mas nunca
nunca mais pegou nenhum ratinho. E essa história corre até hoje pelos becos, pelos sótãos e pelos livros de quem gosta de boas aventuras. Fim. Esse foi mais um clássico aqui do canal. Obrigado por assistir. Se você não é inscrito, se inscreva e ative as notificações para não perder nada.